E aí, tudo bem? Bem-vindos a mais uma análise onde a gente pega aquelas pesquisas complexas e transforma numa conversa direta e super acessível. Hoje, o nosso foco recai sobre um mistério literalmente milenar: amor ou espiritualidade. Afinal, qual é o verdadeiro tema do livro de Cantares? Para quem não sabe, a gente está falando de um dos textos mais debatidos, analisados e, honestamente, surpreendentes de toda a antiguidade. Ok, vamos mergulhar nisso. Sabe, a gente tem um verdadeiro mistério literário nas mãos aqui. É algo que intriga e divide pesquisadores há séculos. Pensa comigo, como é que um texto tão profundamente sensual, focado inteiramente no corpo, no desejo e no romance humano, foi parar no meio das escrituras sagradas? A grande questão que não quer calar é essa: estamos lendo sobre amor carnal ou uma conexão divina? Seria tudo apenas um romance arrebatador da época ou uma profunda alegoria espiritual sobre a fé? O nosso objetivo hoje é explorar de forma totalmente imparcial, olhando para os dois lados dessa moeda, para entender o que faz esse texto ser tão genial. Bom, para começar do jeito certo, a gente precisa dar um passo atrás e entender a origem desse material. O título original lá no hebraico é Shir HaShirim, que basicamente se traduz como Cântico dos Cânticos, ou seja, é considerado o cântico mais excelente, muito superior a todos os outros. A tradição atribui essa obra ao rei Salomão, lá no século X a.C. E olha, é uma verdadeira obra-prima da poesia. A linguagem é riquíssima, supersensorial, focada muito mais no sentimento visceral do que em fatos objetivos. E tem um detalhe fascinante que deixa a nossa investigação ainda mais curiosa. Esse é um dos únicos livros da Bíblia inteira onde o nome de Deus não é o foco explícito das narrativas. Loucura, né? Então, como é que os especialistas lidam com isso? Historicamente, os estudiosos praticamente racharam o significado desse texto no meio, criando duas frentes bem distintas. De um lado, a gente tem a interpretação literal, que defende com unhas e dentes que a obra é, sim, uma celebração franca e humana da sensualidade e do amor romântico físico. Do outro lado da arena, temos a interpretação alegórica. Essa é uma visão teológica super tradicional que enxerga cada verso, cada metáfora, como a representação suprema do amor sagrado, o amor espiritual entre Cristo e a Igreja. A nossa jornada hoje é justamente caminhar por esses dois corredores. Vamos começar pela primeira grande visão, a exploração literal do texto. Aqui, quem estuda o poema enxerga uma celebração impenitente, sem qualquer vergonha da intimidade física e emocional. Mas calma lá. Não é apenas sobre romance no sentido fofo da palavra. Historiadores apontam que, para o contexto da época, essa celebração toda carregava um tom altíssimo de resistência social e cultural. É um texto de rebeldia contra as normas rígidas daquele tempo. Dá só uma olhada na visceralidade dos versos para você entender o que eu estou falando. Logo na abertura, de cara, a gente já tromba com essa declaração: que me beije com beijos de sua boca, pois os teus amores são melhores do que o vinho. O que realmente choca os acadêmicos aqui é quem está falando isso. A iniciativa do encontro amoroso parte da protagonista feminina. Ela expressa o que ela quer, o desejo dela, de uma forma livre, super audaciosa e totalmente despida de recatos. Isso era absolutamente revolucionário, para não dizer escandaloso, naquele cenário. Agora, o que é realmente interessante sobre esse slide é o contraste histórico gigantesco que ele revela. Depois de um período de cativeiro terrível, conhecido como exílio babilônico, a sociedade judaica tentou se reestruturar, criando as chamadas leis de pureza. Eram leis supermoralistas e legalistas. Na prática, as funções normais do corpo, e especialmente o corpo da mulher, eram marginalizadas e tratadas como fontes de impureza. Então imagina só. No meio desse cenário de repressão e controle, a mensagem de Cantares desponta como um grito radical de liberdade. O texto entrega o protagonismo nas mãos de uma mulher que não pensa duas vezes antes de celebrar o próprio corpo e o seu desejo físico. Mas aí a gente se pergunta, tá, legal, mas por que isso importa hoje? Bom, importa porque essa atitude de ruptura transcende milênios. Pesquisadores apontam paralelos fascinantes entre a resistência de Cantares e nossa cultura contemporânea, mais especificamente na música popular brasileira. Tem uma linha direta conectando o empoderamento dessa mulher do texto bíblico antigo com a força nas letras cantadas por gigantes da nossa MPB como Elis Regina e Paula Fernandes. São vozes femininas potentes que continuam, até hoje, reivindicando exatamente o mesmo espaço de liberdade, desejo e vivência plena da própria sexualidade. Essa tensão constante, essa briga entre a imposição de um moralismo religioso tradicional e a experiência natural do afeto e do erotismo, é ilustrada perfeitamente nessa citação musical do Oswaldo Montenegro. Olha a genialidade da pergunta.
Se o sexo é tão proibido, por que ele criou a paixão? Se Deus criou o desejo, por que é pecado o prazer? Essa reflexão bate de frente com o moralismo imposto e é literalmente a mesma inquietação literária que a gente encontra pulsando nas páginas de Cantares. E na mesmíssima sintonia, a gente se depara com a força literária da escritora brasileira Adélia Prado. Ecoando aquela audácia milenar que acabamos de ver, ela reescreve essa teologia do corpo quando diz: nisto consiste o crime, em fotografar uma mulher gozando e dizer: eis a face do pecado. Por séculos e séculos, os demônios porfiaram em nos cegar com este embuste. Basicamente, ela se recusa a aceitar essa divisão onde o corpo é ruim e o espírito é bom. Ela mistura Deus e o prazer sem esse dualismo de bem e mal, espelhando perfeitamente a audácia de Cantares. Só que, peraí, a gente não pode de jeito nenhum parar por aqui. Existe um outro universo interpretativo para esse texto que é igualmente vasto, complexo e que moldou a história da religião. Transitando agora para a visão teológica clássica, é um fato que, por incontáveis séculos, as maiores tradições de fé do planeta leram essa poesia sobre lentes puramente espirituais. Aqui, o romance humano cede o palco principal para a grandiosidade da conexão com o divino. É quase inacreditável pensar que exatamente os mesmos versos que acabamos de ler, cheios de paixão física, são lidos por teólogos como a maior metáfora possível para a aliança inquebrável do Criador. Para você ter uma ideia, na tradição judaica, o cântico é entendido como a representação do amor ardente e hiperzeloso entre Deus e a nação de Israel. Já na tradição cristã, o mesmíssimo poema é abraçado como a alegoria definitiva do relacionamento entre Cristo e a sua igreja, uma relação de sacrifício, comunhão total e fidelidade eterna. A grande chave de virada para entender essa visão espiritual está na forma como a relação de pertencimento é descrita. Foca nesse verso famosíssimo: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Para a teologia, a linguagem aqui não está falando de um simples apego emocional ou dependência romântica. É lido como um vínculo espiritual absoluto. A ideia central é essa declaração de exclusividade total, servindo como uma metáfora perfeita para a entrega irrestrita e a rendição mútua entre o ser humano e o Criador. Isso ilustra brilhantemente a perspectiva da teologia reformada clássica. Se a gente pegar documentos históricos super importantes lá do século XVII, tipo os padrões de Westminster, a gente vê que eles usam a poesia de Cantares para explicar o amor perfeito de Cristo em 3 pilares práticos. Primeiro, a autodoação, que é o sacrifício e a entrega voluntária. Segundo, o desejo, que aqui não tem nada de carnal, mas é um anseio santo e constante por estar em comunhão com as pessoas. E terceiro, o compromisso, que é a garantia de fidelidade e proteção que nunca acaba. Bom, caminhando agora para a nossa reta final, depois de analisar os dois lados, de um lado a celebração visceral da carne e do feminino, do outro, a profunda alegoria teológica, a genialidade desse material parece convergir para uma síntese simplesmente fenomenal. O que os pesquisadores mais modernos sugerem é que o texto constrói uma ponte entre esses mundos. Ele une aquilo que a gente costuma separar entre o profano e o sagrado. Lembra que eu comentei lá no começo que o nome de Deus quase nunca aparece no livro? Pois é, mas olha que fantástico. No ápice absoluto do poema, o amor romântico é descrito com todas as letras como a labareda de Javé, ou seja, o fogo do próprio Deus. Nessa visão de síntese, não existe briga. A sexualidade humana e a paixão romântica não são pecados ou coisas menores. Elas são, na verdade, dádivas divinas. Elas funcionam como um espelho, sim, um espelho humano e imperfeito, mas ainda assim deslumbrante, da paixão e da intensidade do amor do próprio Criador. É exatamente por isso que essa fusão entre o espiritual e o físico acontece de um jeito tão poderoso nas artes, da escritura antiga até a poesia da nossa Adélia Prado. O que as fontes nos mostram é que, talvez, a verdadeira pureza não tenha absolutamente nada a ver com rejeitar o próprio corpo ou negar os nossos instintos. Pelo contrário, a pureza pode estar justamente em abraçar a totalidade da experiência humana, vivendo isso com o máximo de cuidado, respeito e maravilhamento pelo outro. O que nos deixa com uma baita pulga atrás da orelha para encerrar. Durante séculos, o debate acadêmico e teológico tentou socar essa obra dentro de caixas separadas. Ou é humano, ou é divino. Mas será que a beleza suprema de Cantares não mora justamente nessa incapacidade de ser dividido? Se essa fronteira entre a paixão terrena e a conexão divina for, na verdade, uma ilusão, esse texto nos obriga a reavaliar tudo o que a gente acha que sabe sobre amor e espiritualidade. E no fim das contas, é exatamente esse mistério insolúvel que faz a gente continuar fascinado por esses versos milhares de anos depois. Fica aí essa provocação para você pensar. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima análise.